Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash, a caminho dos 60 episódios e já a dobrarmos também a metade desta edição do Mercado Flash para esta terça-feira, dia 8 de julho. Temos muita coisa boa para vos trazer. Fica prometido que ainda esta semana nós vamos começar a falar sobre os jogadores da Distrital e as suas mudanças de carreira. Não tem que ser propriamente a Distrital, mas já sabem que a gênese é essa, é trazermos aqui um jogador que é amplamente desconhecido do mundo, mas que é vosso conhecido e isso é o mais importante, que nos veem aqui também diariamente no Mercado Flash. E muito obrigado a todos, que é a nossa legião tem crescido dia após dia, autocarros e autocarros de adeptos do Mercado Flash sempre a seguirem-nos e a acompanharem-nos, e por isso muito obrigado a todos. Vamos então já sem demoras para o programa de hoje e a lista de hoje com muitos nomes, e trazemos logo à cabeça um nome bem antigo por parte do Benfica. Estamos a falar de Tiago Almada. Pois é, malta, Tiago Almada volta a entrar aqui em cena como estando muito próximo de poder ser reforço das Águias. Isto é um efeito dominó que pode crescer mediante a história de Coxo ou não, mas a certeza é que o Benfica quer reforçar a zona ofensiva do seu ataque e Tiago Almada é o nome que está que as Águias já colocaram como sendo o desejo, e isto é um desejo grande, porque a equipa, ou melhor, neste caso o John Textor, o responsável por Tiago Almada, ele teve emprestado ao Lyon, vai voltar ao Botafogo, e por isso o Botafogo, não tendo os problemas financeiros que o Lyon pode ter, vai no fundo obrigar a que o valor para contratar Tiago Almada por parte do Benfica seja bastante alto. Hoje a imprensa italiana dá nota de que o Benfica pode avançar com uma proposta de 35 milhões. O 00 sabe perfeitamente que nesta fase a equipa do Botafogo e John Textor não vai abrir mão de Tiago Almada por menos de 40 milhões. Portanto, este diferencial de 5 milhões pode, neste caso, ser negociado e vai fazer com que o valor acabe por ser outro, possivelmente mais perto dos 40 milhões, mas mais acima dos 35, se o Benfica avançar com uma proposta concreta. E esta proposta concreta por Tiago Almada só deve acontecer se, por acaso, Coxo sair. E, portanto, nós já lá vamos falar também sobre Coxo, mas só para vos trazer esta nota e esta evolução de Tiago Almada, é o alvo número 1 que o Benfica tem em sua mente para reforçar o meio-campo ofensivo, e estamos a falar de um internacional argentino, grande capacidade de ter bola, grande capacidade de construção, é um médio criativo muito rápido, muito veloz, com uma boa leitura de jogo. Seria uma grande contratação, mas o valor é muito caro. Eu não sei se o Benfica vai querer abrir os cordões à bolsa e pagar esta maquia por Tiago Almada. É o valor. Isto é caro ou barato, pouco importa, não é? Dirão os benfiquistas, se Tiago Almada aparecer e brilhar, 40 milhões pode ser uma verba baixa, mas é desse valor e dessa ordem de grandeza que estamos a falar. O Benfica que está nesta altura a tentar desviar um negócio que estava praticamente certo entre o Nuremberg e o Stuttgart. Falamos de Kasper Jander. Kasper Jander é um médio centro, é um jogador que no fundo pode ser aqui um mix, se quiserem, de Coxo e de Florentino Luís. Estamos a falar de um médio centro, mas que tem uma progressão bastante alta e, portanto, chega muito à área, e o Benfica está a tentar desviar um possível negócio que existia entre a equipa do Nuremberg e a formação do Stuttgart, e tentar contratar Kasper Jander por um valor a rondar os 12 milhões de euros. O Benfica já tentou falar, não está sozinho nesta pesquisa, a equipa do Benfica, mas de forma direta as Águias já tentaram perceber junto do Nuremberg se o negócio estava mesmo fechado ou se valia a pena avançar com uma proposta. E as ideias que tiveram é que, apesar de haver uma aproximação muito forte de Stuttgart, o negócio ainda não está fechado e, portanto, Kasper Jander entra aqui na órbita dos encarnados. O Benfica quer reforçar meio campo e, se tiver esta dupla saída, Kasper Jander é um outro nome que aparece aqui muito bem posicionado. Um valor a rondar os 12 milhões de euros por um médio centro internacional jovem germânico, que esteve de resto também no último Campeonato da Europa de Sub-21. É um jogador com uma grande capacidade física, bom nos duelos e com capacidade de chegar à frente e, portanto, está aqui
aqui na lista dos desejos do Benfica. É um jogador com valor de mercado de 5 milhões de euros, mas que as Águias vão tentar comprá-lo ao Nuremberg por uma verba a rondar os 10 a 12 milhões. Agora falamos de Florentino Luís, porque esta terça-feira o seu nome voltou a ser trazido na imprensa italiana como estando e a ser muito desejado por dois grandes clubes. Estamos a falar de o Nápoles, que tem insistentemente tratado de perguntar ao Benfica e ao Florentino Luís quais as condições para levar-se os jogadores e o médio-centro do Benfica para o Napoli. O Benfica já disse que quer entre 30 a 35 milhões, mas esta terça-feira aparece o nome da Juventus, novamente também aqui no barulho, de tentar contratar Florentino Luís. Parece que o negócio, ou pelo menos a permanência de Florentino Luís no Benfica, não vai acontecer. Estamos a falar de um jogador que quer sair na medida de experimentar nesta fase da sua carreira um campeonato mais competitivo e é de forma legítima. Ele está desde sempre praticamente ligado ao Benfica, saiu em 2 períodos por empréstimo para o Mónaco e para o Getafe, voltou a crescer bastante, quer com Roger Schmidt, quer agora também muito recentemente com Bruno Lage, e portanto ele sente que tem mercado no estrangeiro, pode dar aqui um bocadinho de um salto na carreira, e o Benfica está a tentar negociar esta saída por valores a rondar os 30 a 35 milhões, sendo que há Nápoles e Juventus aqui completamente bem posicionados e o mercado italiano a chamar muito por Florentino Luís nesta fase da sua carreira. Quem volta a ser notícia no dia de hoje é Orkun Kökçü. Kökçü está aqui numa batalha infindável com a lista de desejados em torno do turco de origem dos Países Baixos, neerlandesa, que o Benfica tem, porque depois de ontem termos falado do Besiktas, continua insistentemente a falar, também do Newcastle, ou melhor, do Liverpool e do fundo árabe, hoje é o Newcastle que entra também aqui na luta por Orkun Kökçü, e o nome de Newcastle tem eu diria um condimento extra, porque o Newcastle é tido por empresas e por, neste caso, investidores árabes relacionados com o fundo de investimento árabe, o PIF, que compra os jogadores e coloca-os a jogar futebol na Arábia Saudita, nos tais 4 clubes que dissemos ontem: Al Hilal, Al Ahly Jeddah, Al Ittihad e Al Nassr. Os donos do Newcastle, ou os principais acionistas do Newcastle, fazem parte também desse fundo de investimento. E, portanto, se calhar ontem não conseguimos ter essa confirmação, mas a aproximação do fundo de investimento árabe pode surgir aqui com este negócio do jogador ser depois transportado para Inglaterra e ser reforço do Newcastle. O Benfica, já dissemos, quer 40 milhões de euros e é um valor que as Águias insistem em trazer também para a mesa das negociações, dando nota que é por essa verba que querem vender a Orkun Kökçü. A corda está a ficar completamente esticada entre jogadores e Benfica, mas não há ainda nenhuma proposta concreta e, claro, quem quer comprar vai saber também destas notícias e, naturalmente, vai negociar de uma outra forma. Voltamos a falar de Luís Soares, o avançado colombiano que interessa ao Sporting se Gyökeres sair, tudo porque desta terça-feira surgem notícias que os dirigentes do Almeria confirmaram que há propostas ou pelo menos conversas entre vários clubes de várias ligas de topo. Portanto, o Sporting não está sozinho nesta luta. O Sunderland e o Burnley da Premier League estão também bem posicionados para tentar avançar com uma proposta por Luís Soares. É nesta fase um avançado que é muito apetecível no futebol europeu, porque por 25 milhões qualquer clube faz a festa. E Luís Soares, aos 27 anos, acredita que estaria melhor em Portugal. É um dos desejos do jogador poder saltar já nesta fase da sua carreira para disputar uma equipa que esteja nas competições europeias, e o Sporting, estando na Premier League, ganha, ou melhor, estando na Champions League, assim aqui ganha um destaque e uma vantagem mediante ao Burnley e ao Sunderland, que estão de regresso à Premier League. Ainda assim, o facto de poder ser avançado de Premier pode também aqui mudar-se o jogador colombiano de uma outra visão. Na última época fez 31 golos em 43 jogos, é um goleador, não tem o perfil de
Gyökeres, mas o Sporting acredita que, mediante o estilo de jogo que Rui Borges quer colocar em prática a partir desta temporada, Luís Soares é o avançado perfeito para esse estilo e o Sporting vai investir muito em tentar contratar este avançado colombiano, mas para isso tem que vender Víctor Gyökeres, algo que ainda não aconteceu. Agora falamos do Sporting de Braga, para vos darmos nota que João Mendes vai mudar-se para a Turquia, ele vai ser reforço do Samsunspor, já está de resto na Turquia, vai render aos cofres arsenalistas 1,5 milhão de euros, ele vai assinar até 2029 com o emblema da Turquia, o Samsunspor, e fica aqui arrumada uma situação, é praticamente um acerto de contas. O jogador custou cerca de 1 milhão e 250 mil euros ao Braga, rende agora 1,5 milhão, nunca se conseguiu impor nos minhotos, na última época teve emprestado ao Basileia e agora vai então sair a título definitivo. Contratação a custo zero, prestes a chegar a Guimarães, é o nome de Rodrigo Abascal, uma notícia confirmada também pelo 00, o jogador já esteve esta manhã de terça-feira em Guimarães, é uma negociação que começou a ganhar corpo desde o final da semana passada, o jogador vai assinar contrato por 2 temporadas, aos 31 anos continua em Portugal, depois de ter terminado o seu contrato com o Boa Vista, vai assinar por 2 temporadas a custo zero com a formação de Vitória. É um central muito experiente, mas atenção que este Vitória está a perder alguma qualidade, porque fala-se também da saída de Borevkovic, já saíram outros elementos, ainda assim Rodrigo Abascal é um jogador com muita experiência de Primeira Liga, mesmo que seja num Boa Vista tremendamente aflito. No Estoril Praia é notícia também do final do dia de segunda-feira a renovação de Ian Cathro, o treinador escocês da formação estorilista prolongou o seu vínculo até 2028 e parece-me justo, depois de uma excelente época de estreia com 12 vitórias em 35 jogos e mais do que os números foi aquilo que o treinador sempre pediu que falássemos na imprensa, a forma bonita, entregue, abnegada com que a equipa do Estoril se apresentou durante a temporada e em crescente. E isso é de facto de louvar, uma equipa que lutava tudo, uma entrega máxima nos jogos e bom futebol, e portanto o Ian Cathro a ver aqui o seu mérito prolongado por mais 3 temporadas até 2028. Quem se desvinculou de vez do Estoril Praia e já foi anunciado como guarda-redes do Gil Vicente foi Dani Figueira, que está de regresso à Liga Portuguesa e à principal Liga Portuguesa depois de ter estado na segunda Liga no Leixões na última temporada. Ele assinou contrato por 2 temporadas com a equipa do Gil Vicente, mais um reforço que chega à equipa de César Peixoto, a equipa de Barcelos que ganha então aqui Dani Figueira. Ele regressa ao Minho, natural de Vizela, mas vai estar por Barcelos na equipa do Gil Vicente durante as próximas 2 temporadas. Quem foi anunciado como reforço do Rio Ave por empréstimo do Olympiacos foi Nikos Athanasiou. Athanasiou é um defesa esquerdo e nós vamos ver vários jogadores com este perfil. Ele foi contratado pelo Olympiacos ou Atrómitos neste último mercado, foi colocado já emprestado no Rio Ave, um jogador que na última época fez 4 golos e 6 assistências, portanto estamos a falar de um lateral bem ofensivo, com uma boa projeção, bastante conhecedor do seu treinador, que era treinador adjunto de Mendilibar no Olympiacos, e portanto é mais um empréstimo. Recordo que o senhor Georgios Marinakis, que é o presidente da SAD do Rio Ave, presidente do Olympiacos, do Nottingham Forest, tem aqui também este exercício no fundo de pôr os seus ativos a rodar, e Athanasiou ser reforço por empréstimo do Rio Ave para a próxima temporada. Ontem tínhamos falado de Arnau Solá, hoje damos-lhe a certeza de que o lateral espanhol já foi apresentado em Arouca, contrato válido até 2028, chega a custo zero depois de ter estado emprestado pelo Almeria à equipa B do Villarreal, fez 3 assistências em 31 jogos, e este lateral esquerdo catalão, formado no Barcelona, vai chegar a Portugal à procura também de ter o mesmo sucesso, como dissemos, dos seus colegas e compatriotas espanhóis em Arouca, com muito sucesso, Jason Remeseiro, Rafa Mujica logo à cabeça, Cristo Gonzalez também, e portanto Arnau Solá aparece agora, para não falarmos de Baliou ainda bem atrás. Agora falamos de Filipe Silva, o defesa central que o Futebol Clube do Porto acionou a cláusula de opção que tinha sobre o jogador, que na última temporada teve emprestado pelo Gil Vicente à equipa B do Futebol Clube do Porto. Ora, os Dragões acionam a cláusula, ficam com o jogador até 2029. Ele para já vai evoluir na equipa B
do Futebol Clube do Porto, treinada por João Brandão, mas já disse que o seu desejo e a sua visão é trabalhar para chegar à equipa principal dos portistas e ser treinado por Francesco Farioli, mas para já Filipe Silva então a ser anunciado como reforço para a equipa B do Futebol Clube do Porto. Quem está de saída mesmo do Futebol Clube do Porto e já foi anunciado pelo Estrela da Amadora é Abraham Marcos, o avançado nigeriano de 25 anos, depois de vários anos nos Dragões, nomeadamente 3 temporadas. Ele chega ao fim da sua ligação com o Futebol Clube do Porto e já foi anunciado como reforço do Estrela da Amadora, com contrato também por 3 temporadas. Abraham Marcos, este extremo de pé esquerdo, com capacidade para jogar em qualquer uma das alas, é já um internacional nigeriano e agora, portanto, a tentar dar aqui qualidade ao setor ofensivo da equipa treinada por José Faria. Já está em Portugal, ainda não foi anunciado, mas em breve vai vestir de vermelho e branco do AFS. Estamos a falar de Diego Duarte, que está a completar também os exames médicos e, no fundo, a papelada, para depois ser apresentado pela equipa de José Mota. O Aves Futebol SAD vai anunciar Diego Duarte muito em breve. É um jogador que chega por empréstimo da equipa do Nacional do Paraguai, é um ponta de lança internacional jovem paraguai, com números bastante interessantes. 15 golos na formação em 18 jogos com a camisola do Paraguai. É um ponta de lança rápido, é um ponta de lança para jogar em velocidade. Não estamos a falar de um panzer, de um dominador e domador de defesas. É mesmo aquele para colocar a bola nas costas da defesa, e lá vai Diego Duarte em grande velocidade. Agora no futebol internacional a notícia: Koto Takai, um defesa central japonês que foi anunciado pela equipa do Tottenham, chega proveniente do Kawasaki Frontale, e estamos a falar de um jogador que vai custar à formação do Tottenham 7 milhões de euros, assinou o contrato até 2030 e o Tottenham aqui a apostar também no futuro com a chegada de Koto Takai. É um internacional nipónico que é anunciado então por parte da equipa de Thomas Frank, a formação do Tottenham. Agora falamos de um nome que pode servir aqui de uma espécie de toma lá da cá de um jogador que interessa ao Futebol Clube do Porto. Falamos do dinamarquês Mathias Kvistgaarden, é um avançado, é um extremo que joga também a ponta de lança, que foi anunciado pelo Norwich City. O Norwich City pagou 8 milhões de euros por estes jogadores à equipa do Brøndby, e é um jogador com as características iguaizinhas já de Borja Sainz. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que Borja Sainz está cada vez mais perto de poder ser reforço do Futebol Clube do Porto. Meus senhores, ontem ouvimos Vilas Boas a dizer que poderemos estar perante o maior mercado do Futebol Clube do Porto de transferências de verão e, portanto, Borja Sainz deve ser o próximo nome a chegar ao Dragão. Com esta chegada de Kvistgaarden à equipa do Norwich, Borja Sainz está mesmo na porta de saída e o Futebol Clube do Porto está a preparar também essa proposta. Aqui Kvistgaarden assinou o contrato até 2030 com os Canários do Norte de Inglaterra, a equipa do Norwich. Agora falamos de Jovanovic, Lazar Jovanovic, um avançado extremo com capacidade para jogar tanto na esquerda como na direita. Aos 18 anos foi contratado para a equipa do Stuttgart. Estamos a falar de um jogador que pertencia ao Estrela Vermelha de Belgrado, é filho de um ex-Liverpool e, portanto, Lazar Jovanovic custou 5 milhões de euros à equipa do Stuttgart e assinou o contrato até 2029. É uma aposta no futuro da equipa do Stuttgart a contratar então aqui Jovanovic, filho de Milan Jovanovic. Agora falamos de Francesco Camarda, que foi emprestado pelo AC Milan ao Lecce. Estamos a falar do prodigioso avançado de 17 anos que brilhou já no último campeonato da Europa de Sub-17 e Sub-19, Sub-17 do ano passado, que de resto a equipa italiana ganhou Portugal. Francesco Camarda foi uma das grandes figuras, acabou por jogar bastante no Milan, mas nunca marcar golos. Agora vai tentar mostrar todo o seu potencial no Lecce, estando por empréstimo então na formação do Lecce. O Estrasburgo anunciou a chegada de Soumaïla Koulibaly. Estamos a falar de um defesa central proveniente do Borussia Dortmund. Ele na última temporada esteve emprestado pelo Dortmund ao Brest e bem conhecedor do futebol francês, o Estrasburgo
pescou o olho a Koulibaly e conseguiu contratar por 7 milhões e meio de euros. É um grande reforço, um defesa central conhecedor do futebol francês, originário de França, é um francês, um franco-maliano, com 21 anos de idade, formado no Montfermeil e também no Paris Saint-Germain, alguns anos de Borussia Dortmund, nunca pegou destaca, depois esteve emprestado no Royal Antuérpia, esteve também no Brest e agora vai para o Estrasburgo, contrato bem longo, até 2029, e é uma grande contratação por parte do Estrasburgo, essencialmente barato, 7 milhões e meio aqui por um defesa central, bastante, com muita projeção, contratado então aqui Koulibaly. Terminamos com o Marco Verratti. Ele ainda joga, é verdade, Verratti ainda joga e acabou de trocar clube no Dubai. Ele saiu do El Arabi e é agora reforço do Al Duhail, assinou mais um ano de contrato. O Verratti tem apenas 32 anos, está a caminho dos 33, e eu diria que a sua qualidade, pelo menos eu estou a lembrar-me de há 10 anos, ou se quiser 5 anos, ainda cabia em grande parte de muitos clubes por essa Europa fora, mas ele já há um tempinho, 2 épocas, esta é a terceira, que está no Qatar e vai ser reforço então do Al Duhail para a próxima temporada. E por hoje está tudo, meus amigos, quanto ao Mercado Flash. Eu gostei, não sei se vocês também, mas deem o vosso comentário na nossa caixa de comentários, onde quer que tenham visto, no Spotify, no YouTube, no 00. Se viram no YouTube, passem a palavra, subscrevam o canal, não se esqueçam de dar o like também neste vídeo. Queremos chegar a muito mais gente e queremos chegar rapidamente aos nossos 60 mil subscritores. Contamos muito convosco, um abraço e até amanhã.